E se não fosse o Ômega, esse episódio seria um filler. Oi, eu sou Alan Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao Blackout em Série. Dessa vez o Russell T. Davies facilitou a minha vida. Eu acho que essa vai ser a análise mais curta dessa temporada, porque olha, tirando o Ômega, não tivemos nada de relevante nesse episódio. Eu fiquei impressionado. Geralmente eu assisto aos episódios com as expectativas em um nível normal. Só que dessa vez o bagulho conseguiu ser pior do que eu tava esperando. A sensação que eu fiquei é que o episódio não conseguiu sair do primeiro ato. Não, pior, a impressão é que toda essa história foi alongada desnecessariamente e tudo o que aconteceu em 45 minutos poderia ter sido resolvida em 20 ou até menos. O episódio começa na Bavária em 1865 com a Honey capturando uma criança recém-nascida que tinha o poder de transformar desejos em realidade. Essa criança se torna a base de todo o plano da Honey e ela era na verdade Desiderium, um membro do panteão e deus dos desejos. No presente, o Doutor e a Belinda acordam em outra realidade como um casal, com uma filha pequena, a Pop de Space Babies, que também apareceu lá no episódio A História e o Motor. Outra questão que o episódio nem se dá o trabalho de explicar, deixando mais uma pergunta para o episódio final, porque né, já temos poucas coisas para responder mesmo, que diferença faz mais uma questãozinha. Enquanto isso, a sociedade era supervisionada por ninguém menos que o nem um pouco odiável Conrad, que retornou nesse episódio apenas para contar histórias sobre o Doutor e os Senhores do Tempo para o mundo. O problema é que ele estava projetando a sua visão de como o mundo deveria ser através do poder da criança. Por causa disso, toda aquela realidade distópica foi construída. Um mundo ideal na visão do Conrad. Aí você já viu, né? A parada se transformou em um verdadeiro mundo dos pesadelos. Bom, a Ruby, ciente de que algo estava errado, tenta falar com o Doutor, mas a mesma é incapaz de convencê-lo de suas suspeitas. Um detalhe interessante é que em alguns momentos nesse início a trilha sonora usa notas musicais parecidas com as do episódio 73 Jardas, tanto que até aparecem flashbacks desse episódio, né? Nesse momento eu já fiquei todo animado, esperando que o episódio tivesse uma virada parecida com aquela obra de arte. Tô esperando até agora. Quanto ao Doutor, nesse mundo ele segue vivendo uma vida normal sob o clássico pseudônimo de John Smith. O personagem tem um trabalho normal em uma seguradora que era, na verdade, a Unity. Um dos poucos pontos positivos desse episódio é como ele estabelece a percepção de que algo está errado nesse mundo por meio de xícaras caindo no chão. Fiquei até curioso para saber quantas xícaras eles quebraram nessa brincadeirinha. A ideia aqui até que é boa, mas o episódio insiste tanto nela que depois de um tempo, até isso fica cansativo. Depois de um tempo, a Ruby encontra a Shirley e o episódio começa a mostrar o outro lado da história. Os cidadãos com deficiência não se encaixavam naquela realidade, ficando meio que invisíveis para as pessoas daquele mundo. A intenção era fazer uma crítica social sobre como essas pessoas são invisibilizadas na nossa sociedade. Só que isso é feito de uma forma tão rasa que não causa impacto nenhum em quem está assistindo. Acaba só sendo forçado mesmo. Ao retornar do trabalho, o Doutor assiste a uma transmissão do Conrad e acaba mais uma vez vendo a Susan de relance. E depois o Rogue perdido lá no quinto dos infernos. É engraçado porque é verdade. Tá quente lá, hein? Tá quente. O personagem alerta o Doutor sobre aquilo não ser real, e então o Doutor finalmente tem um lampejo de sanidade e compartilha a sua descoberta com a Belinda. Mas por outro lado, ela se recusa a sair daquele mundo e o acusa de ter dúvidas. Em seguida, ela liga para que ele seja levado, e a Sra. Flood já chega agindo como a executora da Honey, prendendo o Doutor e também a Belinda pra ela largar de ser fofoqueira. Eu acho interessante nesse momento como o episódio tenta fazer uma relação com o mito da caverna de Platão. A ideia de que os prisioneiros acorrentados se recusam a sair da caverna por acreditar que aquela
é a realidade. Eu já falei mais sobre esse mito na minha análise de ponto e bolha. Se você quiser ver, o vídeo vai estar aí no card para você clicar. A questão é que aqui o tema é abordado de uma forma tão superficial que acaba se tornando simplesmente irrelevante. O Doutor e a Belinda são levados para a fortaleza da Honey. Lá ela revela que o seu plano era prender o Doutor nesse mundo de desejos, para que suas dúvidas rasgassem a estrutura da própria realidade. E assim, Ômega fosse libertado, graças ao Vindicador que o próprio Doutor carregou para todo lado ao longo dessa temporada. Essa parte eu achei muito foda, aliás. Toda a estrutura fragmentada dessa temporada, com o futuro gerando o passado, que por sua vez gera o futuro, e a forma como a Honey manipulou o Doutor, são com certeza um dos pontos mais positivos de toda essa revelação. Mas enfim, no final, o Doutor e a Honey dançam, a realidade começa a entrar em colapso, o arranha-céu desaba, o Doutor é jogado da torre, e o episódio termina. Bom, então é isso, gente. Obrigado por assistir e tchau! Sério, o que eu mais queria era chegar aqui feliz da vida pelo retorno do Ômega, mas... não. Esse episódio roubou completamente a minha brisa. Fala sério, eu acabei de resumir 45 minutos em 5. Chega a ser bizarro. E tudo o que eu consigo sentir agora é preocupação. O que antes era uma possibilidade interessante para a temporada, agora virou uma necessidade. Se essa temporada não tiver um final aberto, você pode ter certeza que a gente vai acabar com o Império da Morte 2. Um monte de perguntas sem resposta e uma resolução completamente insatisfatória. É pergunta demais para um episódio só. É Susan, é Tardes, é Pop, é Desiderium, Deus dos Desejos, é Senhora Flood quebrando a quarta parede, é a Honey, é pergunta lá do começo da temporada com o certificado da Belinda, é Rogue, é Ômega. Meu Deus, que isso, cara? O ritmo desse episódio é ridiculamente lento, e o que mais me irrita é que isso parece ser intencional. O Russell T. Davies deliberadamente escolheu não responder nenhuma das perguntas abertas. E o pior é que até a metade do episódio eu ainda tinha esperança de que as coisas fossem tomar outro rumo, muito por conta do que vimos lá no episódio Dia de Sorte. Mas quando terminou, a sensação foi a mesma de quando eu terminei o meu último relacionamento. Eu fui completamente iludido. Não, essa última parte é sacanagem. Além de lento, o episódio é vazio e se apoia quase que totalmente em fanservice. E aí, ele acaba cometendo o mesmo erro de Space Babies. Enche os seus olhos em algumas cenas, mas no fundo, não tem nada demais. A revelação do Ômega é ótima, mas vamos combinar. Esse episódio tinha muito mais coisa pra trabalhar, e pra mim, a palavra que define ele é desperdício. Como eu disse lá no começo, a sensação que fica é de que o episódio não passa do primeiro ato. Se a ideia fosse transformar o próximo episódio no segundo ato, deixando a conclusão dessa história pra uma próxima temporada, tudo bem, eu calo a minha boca. Mas eu duvido muito que seja isso. E levando em conta o que rolou na temporada passada, o mais provável é que todas essas perguntas sejam respondidas de uma vez só e o desastre aconteça. Ai, ai, ai. Só pra deixar claro, o retorno do Ômega é incrível, sem dúvida foi o fator que salvou o episódio. Eu definitivamente não achei isso ruim. Talvez isso possa significar, quem sabe, um possível desejo do Russell T. Davies de trazer os Senhores do Tempo de volta à vida. Ou quem sabe até mesmo de consertar ou complementar as informações sobre a criança temporal. E como a Doutora Fugitiva já apareceu nessa temporada, eu daria ainda mais créditos para essa possibilidade. Vale lembrar que o Ômega é um dos fundadores dos Senhores do Tempo, tendo feito a sua primeira aparição no arco The Three Doctors. Ele foi um dos maiores intelectos de sua época, quando o povo de Gallifrey ainda nem sonhava com viagens no tempo. Junto de seu colega Rassilon, Ômega embarcou em um experimento audacioso, o qual serviria de base para a criação da Ordem dos Senhores do Tempo. Mas o custo foi altíssimo. Embora o projeto tenha sido um sucesso, Ômega foi dado como morto e acabou preso em um universo
de antimatéria. Se você quiser saber mais sobre essa história, eu recomendo que você assista o vídeo do Knup lá no É Tarde Demais. Outro ponto positivo desse episódio é a relação entre a Sra. Flood e a Honey, que ficou bem mais moderada nesse episódio. Gosto muito do fato de que a própria Sra. Flood já demonstra algumas insatisfações com a forma como ela é tratada pela Honey. Quem sabe ela não se vire contra ela mesma e no final tenhamos as duas se enfrentando em uma cena épica. Quanto à resolução final da temporada, nessa altura do campeonato eu já tô achando que é vilão demais para um doutor só. Então eu não me surpreenderia se essa batalha terminasse com uma regeneração. Agora, sobre o mundo dos desejos, ou melhor, o mundo dos pesadelos, pra mim, esse foi o maior deslize da temporada. E logo no momento em que não podia vacilar, o que torna o tombo ainda pior. Eu até daria uma nota mais baixa pra esse episódio, mas eu não posso ignorar o fato de que talvez ele cresça com o tempo. Muito por conta do retorno do Ômega e também pelo potencial que ele pode ter quando a gente entender claramente para onde essa história estava indo, assim valorizando mais o que rolou aqui. Por isso, a minha nota para esse episódio é um 6. Bom, mas e você? O que você acha? Qual a sua opinião sobre esse episódio? Comenta aí embaixo que eu quero muito saber. E claro, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo se você curtiu esse vídeo e se esse for o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreve e ativa as notificações. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até daqui a pouco.